Oi, boa tarde. A gente vai dar início agora a mais um workshop. Quero dar boa tarde a todas e todos. Eu sou Gabriela, eu sou pesquisadora da Unicamp e eu vou moderar esse debate. Primeiro de tudo, eu queria agradecer ao UnicBR e ao CGI-BR pelo evento, dar as boas-vindas aos participantes, tanto os presenciais e os remotos, aos debatedores e a toda a equipe que está possibilitando que esse debate aconteça. Cada debatedor vai ter 10 minutos de fala. Na sequência, a gente vai abrir para as perguntas e depois cada debatedor vai poder fazer as suas considerações finais. Como integrantes aqui do workshop, a gente tem a Jonice Oliveira, da UFRJ, como comunidade científica e tecnológica, a Fernanda Campanucci, da Open Knowledge Brasil, representando o terceiro setor, o Diogo Cortiz, do UnicBR, também como terceiro setor, o Murilo Junqueira, da IBM, como setor empresarial, e o Eduardo Nuna, do TCE Amazonas, como setor governamental, e a nossa relatora, que é a Amanda Marques, também do UnicBR. Bom, a ideia desse workshop é a gente debater a importância de uma abordagem humanística em inteligência artificial para que os projetos levem em consideração as necessidades humanas reais e incorporem valores éticos, respeitem diversidades culturais e eliminem discriminações. Bom, então, para começar o debate, eu vou passar a palavra agora para o Diogo Cortiz, do UnicBR. Alô? Sim, tá aqui. Bom, boa tarde a todos. Última sessão, né? Eu sei que é difícil estar aqui, mas estamos fortes para discutir um tema que eu acho que é bem importante, né? Que está super em evidência, que é a questão da inteligência artificial, né? Eu nem gosto muito de falar inteligência artificial, porque é uma coisa muito abrangente, né? O que hoje a gente tem são técnicas específicas de machine learning que são utilizadas para alguns fins, né, em alguns contextos bem definidos, que aí sim tem bastante eficiência e eficácia. Então, para começar, né, é importante a gente entender que a inteligência artificial ela não sabe qual problema ela tem que resolver. Né? Então, não adianta, a gente escuta muito sobre inteligência artificial, mas é importante a gente entender que sim, a inteligência artificial ela consegue resolver, nos auxiliar a resolver determinados problemas, mas que ela não aprende por si só, ela não tem essa competência. Né? Essa ideia da inteligência artificial geral, que se discute, a singularidade, né, isso está muito distante ainda. Né? Alguns chamam isso até de falácia. Então, o que a gente tem hoje na atualidade são ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de machine learning, de aprendizado de máquina, que são capazes de atuar em determinado contexto para resolver um tipo bem específico de problema. Mas é claro que a inteligência artificial ela tem um valor muito importante hoje e ela impacta a nossa sociedade em diversos aspectos. Né? Se discute sobre o emprego, sobre a transformação do trabalho, mas no nosso workshop a gente vai focar muito na questão das pessoas. Né? Como o nome diz, o design centrado nas pessoas. E é importante a gente entender que sim, né, a inteligência artificial ela vai impactar o agenciamento humano e ao mesmo tempo ela vai criar novas experiências. Né? Então eu trouxe aqui alguns casos rápidos para a gente discutir e aí mostrando, né, tanto os lados positivos como também os desafios que nós temos com essas tecnologias. Então a primeira delas é o que está bastante em evidência, que são os assistentes pessoais. Né? Eles são muito úteis porque eles trabalham com uma interface que é a mais próxima do humano, que é o comando por voz. Né? Então, não tenho uma interface por teclado, eu falo com o meu assistente, eu peço coisas e ele vai fazer aquilo para mim. Mas então, é muito útil do ponto de vista de interação, porque ele é muito próximo à linguagem, a uma interface natural, que é a voz, só que ele traz alguns desafios. Por exemplo, o fato de um assistente pessoal sempre retornar uma única resposta. Você perde a pluralidade
de um debate, você perde uma pluralidade narrativa quando você usa esse tipo de sistema, né? Se você pesquisar em qualquer buscador qual que é o presidente, por exemplo, da Venezuela, você vai ver uma disputa ali de narrativa, falando notícias que falam que um grupo de países reconhecem um presidente, um outro grupo reconhece um único presidente. E se você usar uma interface por voz, ele vai te dar uma única resposta. A gente fez o teste com todos os principais do mercado e ele retorna, né, uma única resposta. O presidente da Venezuela é o Nicolás Maduro e não leva em consideração nenhuma dessa discussão que tem, né, política. Então, isso é um exemplo, mas pode ser aplicado em qualquer outro. A gente também tem a inteligência artificial sendo utilizado em retail, né, que seria a área de vendas. Então, esse aqui é um exemplo da Amazon Go, que é fantástico. Assim, quando você usa a Amazon Go pela primeira vez, você fala, meu Deus, como eu usei o mercado errado a minha vida inteira, né? Porque ele traz uma experiência de compra incrível, mas ao mesmo tempo traz uma questão de privacidade, porque eles monitoram todo o seu deslocamento, né, físico pelo mercado, quanto tempo você ficou lá dentro, ele sabe exatamente quanto tempo você levou para fazer a compra de um determinado produto, né? No aplicativo da compra fica lá, ó, você comprou esses itens e demorou tantos segundos, tantos minutos. No caso, eu demorei 32 segundos para comprar esses 2 chocolatinhos aí. Então, também é uma boa experiência, mas que traz um desafio, né? A gente também tem a inteligência artificial sendo usado para critérios de seleção em universidades, só que isso vem demonstrando também nos Estados Unidos um potencial discriminação, né, por renda e raça, que é o que os outros dos outros debatedores também vão colocar mais. Na área da saúde, a gente vê que tem um avanço incrível, né, machine learning na área da saúde, para auxílio de diagnósticos, para processamento de imagem, né, para diagnósticos de imagem, é uma coisa incrível, mas também tem alguns problemas, né? Porque a inteligência artificial, as técnicas de aprendizado supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado, que são as técnicas mais utilizadas hoje, né, para esse tipo de cenário, ela depende de dados. E essa pesquisa mostra, por exemplo, que quem tem acesso ao sistema de saúde já são, né, majoritariamente pessoas com uma classe social elevada, majoritariamente brancos, né? Essa pesquisa deixa bem claro isso. Ó, se você acha que a inteligência artificial vai ser muito bom na área da saúde, você é possivelmente branco e homem, né? Porque outras etnias ainda não têm amostras para serem utilizadas com um volume tão grande quanto deveria, né? Então isso é um desafio, não que isso seja um impeditivo, né? A gente teve o caso da Amazon, que é super discutido, né? A Amazon fez um sistema de recrutamento e depois de um tempo viu que ele punia as mulheres, ou seja, ele dava prioridade para os homens, porque a Amazon construiu esse sistema olhando para o passado. E o passado ela viu que, como era uma empresa de tecnologia, né, do começo do século, que obviamente tinha ali um viés masculino, né? A maior parte dos funcionários eram do sexo masculino. Então o sistema começou a aprender que as melhores decisões, os melhores engenheiros tinham esse gênero e começou a discriminar mulheres no processo de seleção, né? A Amazon até retirou esse sistema do ar. E teve esse caso clássico, né, dos Estados Unidos, que foi feito pela agência ProPublica, agência de jornalismo investigativo, em que ficou evidente que um sistema que fazia o cálculo de reincidência criminal, ele demonstrava uma tendência muito maior de falso positivo para os negros, ou seja, marcava os negros como uma chance muito maior de reincidir em crimes do que eles realmente reincidiam, e de uma tendência de falso negativo para os brancos, ou seja, marcava os brancos como não reincidentes, ainda que eles reincidissem. Também temos a questão de reconhecimento facial, que muito se discutiu aqui já, né, sobre que isso realmente aumenta a segurança, mas temos um grande desafio, né? A taxa de erro de reconhecimento de imagem para negros, transgêneros ainda é muito grande, né? Na última web conference foi feito um estudo sobre os principais sistemas de reconhecimento de imagem
e um homem branco, a taxa de erro dos principais do mercado é em torno de 3%, né, entre 2% e 3%, enquanto que uma mulher negra chega em torno de 35%. Né, então temos um desafio aí. E é importante a gente entender que, na verdade, vai ser discutido ainda sobre ética, sobre vieses, que a gente tem que entender que o algoritmo, por si só, ele não tem um preconceito dentro dele, né? O algoritmo é uma coisa que ele nasce de uma maneira neutra, vamos entender assim. Só que os dados que a gente usa para treinar pode levar esse algoritmo, né, que acho que é o que a Janice vai falar um pouco mais, a tomar decisões enviesadas. Né? E esses dados, geralmente, eles refletem um recorte da nossa sociedade. Né? Então, se eu pegar o mesmo modelo, o mesmo algoritmo de machine learning e eu treinar com 2 tipos diferentes de dados, ou selecionando features, que são, na verdade, as variáveis diferentes dentro de um mesmo conjunto de dados, o sistema vai se comportar de uma maneira totalmente diferente. Né? Então, e os dados refletem uma parcela do que é a nossa sociedade. Então, quando a ProPublica faz esse estudo mostrando dessa tendência enviesada, eles mostram que, na verdade, é o sistema americano, né, o sistema judicial americano que tem esses vieses, porque é o histórico de tomadas de decisões por pessoas, né, por juízes. Então, hoje o que a gente discute é uma tomada de decisão, né, validar os modelos para evitar a injustiça. Né? Durante um tempo se discutiu o fairness em IA, né, que seria o conceito do justo, mas hoje está muito difícil, porque mesmo o justo tem várias interpretações. Então, hoje o que se tenta é pelo menos evitar o que é o injusto. E o que é o injusto? É você beneficiar uma decisão para um grupo ou prejudicar essa decisão para um grupo com base numa característica irrelevante. Né? Então, e nem sempre a mesma variável, ela vai servir para vários grupos. Por exemplo, o sexo, ele é uma característica relevante? Depende da natureza do projeto que eu estou fazendo. Se for para um processo de contratação, é irrelevante. Né? Mas se for para um processo de machine learning para a área da saúde, talvez seja uma feature importante. Isso vai depender do meu design, da minha aplicação que eu vou fazer rapidinho. Só para finalizar aqui, que já deu tempo, opa, perdão. A primeira cuidado que a gente tem que entender são os dados. Né? Assim, a gente tem que entender qual é o dado que a gente está usando e o que ele representa. Né? Que parcela, que recorte da realidade aquele meu conjunto de dados ele representa. Aqui eu tenho um exemplo bem claro de um sistema de reconhecimento de imagem que ele reconheceu essas 3 primeiras imagens aqui como de uma cerimônia de casamento e a última não. Né? E aí eu pergunto, é que agora vocês sabem o contexto, mas se eu apresentasse só a última imagem ali, vocês saberiam que era de um casamento? Vocês arriscariam? Né? Eu não saberia. Né? Porque aí a gente pode ir para a área da semiótica, né? Entender os signos ali. Então, é uma questão também que a gente vai discutir aqui, de que em projetos de inteligência artificial, eu tenho que ter o design centrado no usuário, o design centrado nas pessoas, para levantar tanto as necessidades locais, como também questões culturais que precisamos entender para fazer um projeto de IA. E quem está atuando muito nisso é o próprio Google. Né? O Google ele tem uma ferramenta chamada Crowdsource, que tem web, também tem um aplicativo, que as pessoas do mundo inteiro podem tirar fotos de coisas e mandar para ele aprender. Então, isso daqui é um traje típico de uma escola de samba, e ele começa a entender esses signos, né, culturais. O grande problema, né, que é uma das questões aqui, que não vai dar tempo de encaminhar para a resposta, é que, mais uma vez, a gente gerando dados para empresas do norte. Né, e eles tendo esse domínio dos dados, sendo que a gente, né, concentrando esses dados, sem que a gente possa tomar as devidas, tomar proveito desses dados que nós mesmos
geramos. E também é importante a gente ter um olhar para métricas, né? Esse aqui é um outro exemplo de um sistema de toxicidade em texto, em que se coloca, por exemplo, o I'm Muslim, né, que seria eu sou muçulmano, com uma toxicidade de 0,25, muito maior do que um texto que está I'm Christian. E a religião não importa, né, para um sistema de toxicidade. Nesse contexto específico, é só ir declarando a sua religião. Então, por exemplo, isso daqui pode ser atacado com técnicas de design e métricas, né, em que eu coloco os meus dados, treino meu modelo, entendo como ele está se comportando e aí eu vou fazendo os ajustes para evitar que isso se perpetue cada vez mais. E com grandes poderes, né, que é o que a inteligência artificial traz, grandes responsabilidades, que é o que a gente vai debater aqui. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o Murilo Junqueira, da IBM. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu queria agradecer a todo o time, a mesa, né, pelo convite. Tivemos ótimas discussões, eu estou aqui desde ontem e aprendi muito. Acho que é muito importante um tipo de evento como esse. Eu vou falar um pouquinho, eu estou sem o passador só, gente. Tá. Eu vou seguir um pouquinho a conversa que o Diogo trouxe, né? E vou falar um pouquinho de como é que o design pode ajudar, né, com que a gente tome decisões melhores, né? Então, a pergunta que eu peguei foi como a inclusão do processo de design pode levar a inteligência artificial a ser melhor preparada para satisfazer as necessidades da população local, né? Isso porque, basicamente, voltando um pouco na discussão, a gente sabe que as aplicações, como o Diogo falou, elas podem tomar, né, elas podem derivar suposições errôneas, né, a partir de um algoritmo. Isso porque, muitas vezes, quem constrói traz com si alguns vieses, assim como a informação também. E aí eu estava vendo uma palestra recente do diretor de produto do Google, que chama Luke, e ele fala algo muito interessante, que é, a gente conhece as startups como inovadores, né? São disruptivas, né? E como é que normalmente você vê exemplo disso em várias startups, como é que ela surge, né? O dono da ideia, muitas vezes, é o usuário final, né? Então, ele tenta ali resolver um problema dele, né? É algo que atinge diretamente ele. E em pouco tempo essa startup ela começa a crescer até tomar uma forma, né, de uma companhia como a gente conhece. Que aí você possui setores executivo, legal, negócio, desenvolvimento, e cada um com suas motivações, cada um com seus objetivos, né? Ontem eu vi também algumas discussões como a gente lidar com ambientes complexos, né? Com pessoas, e isso acaba surgindo um gap, né? Entre o que a companhia se propõe a resolver e o usuário final. Então, quando a gente vai construir inteligência artificial, que na IBM a gente fala muito como soluções cognitivas, né? Soluções que têm capacidade de aprendizado. A ideia de uma solução cognitiva é que ela empodere as pessoas, né? Existe um grande desejo, né, de construir soluções capazes de resolver problemas, né, e empoderar as pessoas. E quando a gente fala de design ou de construir alguma solução, a gente tem que sempre considerar o contexto, né? E eu vi um exemplo recente, né, da agência do Pará, que fala, né, tem a pequena indígena Alciane, ela precisou ser internada, né, e ela não conseguia dormir no leito, né. Foi quando a enfermeira Deusiane, sabendo que ela era uma indígena, improvisou, né, uma pequena rede na UTI, o que fez ela se acalmar, né, relembrando ali o conforto de casa e dormir.
Então, isso é o que eu considero design centrado no usuário, né? Você tem um contexto, você conhece ela, você sabe o que conforta, você conhece ela de fato. E isso é o design humanizado, isso é o design centrado no usuário, que muitas vezes a gente perde, né, dentro das complexidades das instituições, das grandes companhias. E se você olha para os princípios do design centrado no usuário, a gente sabe o quê? Que ele é baseado no entendimento das necessidades dos usuários, tarefas e ambientes. E, no processo do design centrado no usuário, a gente tem envolvido em todo o design o usuário final, né? Que muitas vezes aqui a gente perde, né, no dia a dia, no correria do trabalho, dos nossos prazos. Alguém aqui é desenvolvedor aí da plateia? Alguém já fez algum trabalho de acessibilidade? Voltado para acessibilidade? Você teve acompanhado com você alguém que utilizava Não, né? Isso é muito comum, né, no dia a dia das empresas, né? E cada vez mais existe essa necessidade de trazer o usuário final para dentro, né? Ontem a gente, na discussão da cooperação digital, a mesa falou, né? Como é importante você construir times híbridos, você trazer vieses diferentes, né? E a partir disso e construir soluções que façam mais sentido, né? Que sejam mais assertivas. Quando a gente fala de uma interação entre usuários e inteligência artificial, a gente tem esses 3 grandes formatos, né? Por meio de voz, por meio de gráficos, os famosos chatbots, e também soluções mais desenvolvidas, como a Siri, né? Por exemplo, do iOS, que traz consigo voz e gráficos, né? Para interação. E o que normalmente o usuário ele espera quando ele vai utilizar uma solução dessa, né? Quando ele vai se interagir com uma solução dessa? Ele basicamente entende que precisa ter, ele espera por um tempo de resposta que seja rápido, linguagem natural e que seja fácil de usar. E o que ele não espera é exatamente o inverso, uma solução onde você demore a ter respostas, que não te entenda, né, você não se sentir entendido e que seja complexo de utilizar. Então, quando a gente vai construir soluções cognitivas, né, ou seja, soluções que tenham capacidade de aprendizado, a gente precisa entender as expectativas do usuário, né, das pessoas que vão utilizar aquela solução. E como é que a gente faz isso? Com muita pesquisa, né? A gente vê hoje as empresas, eu trabalho em diversas, já tive experiências em várias. Cada vez mais eles entendem, às vezes, pesquisa como algo caro de se realizar. E, na verdade, não é, né? A gente sabe, por exemplo, a riqueza que é a pesquisa qualitativa, né? E que, com muitos poucos dados, com muito pouco esforço, você traz uma riqueza enorme para o seu projeto. Isso por quê? Porque, de fato, você vai entender as necessidades, os objetivos e as motivações do usuário final, né? Sem o usuário final participando da construção da sua solução, você não vai estar construindo uma solução que vai, de fato, resolver o problema de alguém. E alguns métodos que eu acho importante de dizer, que é muito interessante, muito fácil de aplicar, eu utilizo bastante. Um que eu chamo de sombra, eu não sei como é que vocês chamam no meio acadêmico, mas basicamente é você acompanhar uma pessoa no dia a dia, né? Então, por exemplo, se você quer saber uma receita de um bolo ou de um prato, você vê a pessoa fazendo, você aprende muito mais do que ela te passar uma receita pronta. Porque você vai observar, às vezes, que ela vai usar uma panela suja, que vai misturar com a outra, e dali você vai trazer uma riqueza de dados que você não consegue só lendo uma receita, né? E as entrevistas de profundidade, mapeamento de jornada, que é muito importante para a gente entender do ciclo, né, de todo. Por fim, vou contar um caso rápido, né, uma construção de uma funcionalidade de reconhecimento visual, que era tirar fotos de painel de carro e, a partir dessa foto, você ter uma resposta. E como tinha um prazo corrido, né, de entregar essa funcionalidade, o time de engenharia começou a treinar o robô como a gente está acostumado a treinar reconhecimento visual, que você tem um objeto claro na tela, você tem
Normalmente, ela ocupa um grande espaço, né, como a imagem mostra ali em cima. Só que quando a gente foi ver, como é que... alguém aqui já tirou foto de painel de carro alguma vez? Ninguém, né? Você está criando um comportamento novo, algo que não existe, né? Então, como é que a gente vai criar uma solução usando a receita que todo mundo conhece para algo que ninguém nunca fez? E aí, nos testes, a gente reparou que as pessoas tinham diversas formas de treinar, de tirar foto do painel, quando a gente começou a gerar esse gatilho neles, e o que fez com que a gente adaptasse, né, como a solução estava sendo criada num tempo de ser lançada, porque a gente ia acabar lançando uma solução que não ia resolver o problema, que era tirar foto do painel e ter uma resposta. Então, isso mostra, mais uma vez, o tanto que é importante, né, você estar ali, junto com o usuário final, construindo a sua solução do começo ao fim. Obrigado. Bom, obrigada, Murilo. E agora eu passo a palavra para a Jonice. Bom, boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu queria agradecer a toda a organização, aos colegas do painel e a todos vocês da plateia pela possibilidade de trocarmos ideias e conhecimentos sobre esse tema tão importante, né? Bom, o impacto da IA em nossas vidas, né? Acho que é redundante falar um pouquinho, porque a IA está presente em tudo. Desde os mecanismos de busca, se a gente quer saber um preço de um determinado elemento, né, de um item que queremos comprar, até recomendações, a questão de diagnósticos, nosso aprendizado cotidiano e assim por diante. Mas como é que os sistemas aprendem, né? Nós temos praticamente 3 abordagens. Uma é a aprendizagem supervisionada, onde você precisa de um conjunto de dados históricos, e a partir dali você tem o auxílio de humanos categorizando, dando algumas informações sobre esses dados, para que os algoritmos consigam aprender a partir dessas anotações. Uma aprendizagem não supervisionada, que no caso você não precisa da interferência humana. E uma terceira abordagem, que é chamada aprendizagem por reforço, quando você tem poucos dados. Normalmente, quando você está utilizando dados contextuais, dados em tempo real para uma tomada de decisão. Bom, independente do tipo de sistema, né, o combustível da IA, além dos algoritmos, né, são os dados. E é sobre esse tema aí que eu vou falar, né? Comparando, né, sistemas de IA e as pessoas, como elas categorizam ou tomam as decisões, os seres humanos eles conseguem identificar rapidamente padrões, né? Então, aquela foto que o Diogo mostrou a respeito de casamento, eu acho que a grande maioria, assim, olhando em milésimos de segundo, pelo menos os primeiros casos, eles iam conseguir rapidamente identificar que eram fotos de casamento. E nós somos animais sociais, então, assim, por uma tomada de decisão, para qualquer tipo de interação, nós levamos algumas características implícitas, como características socioculturais, éticas, morais e até mesmo religiosas, né? Máquinas não, elas só se baseiam em dados, né? E com isso, dependendo da qualidade dos dados que os teus sistemas inteligentes vão utilizar, podem trazer alguns problemas. Um deles é o constrangimento, né? Onde, no caso, através de uma tradução automática errada, um palestino ele foi questionado, preso, interrogado pela polícia israelense por causa de uma tradução errada. Ele foi dar bom dia, a tradução parecia como se estivesse liderando um ataque e ele foi questionado, né? O outro caso, quando a gente está tratando de imagens, se você tem uma base enviesada, inclusive alguns direitos e serviços públicos podem ser negados, como é o caso que esse rapaz ele foi tentar criar o seu passaporte, ao tirar a foto, o sistema recomendava, olha, meu filho, fecha a boca. E ele, eu estou de boca fechada, meus lábios aqui são grandes. Então, ele não conseguiu concluir o processo por um erro, um enviesamento. Por quê? Porque provavelmente aquela base histórica ela usava o quê? Principalmente características de pessoas brancas. E além da má qualidade de dados, né, essa má qualidade, bases totalmente enviesadas, elas podem levar à discriminação e preconceito. Então, eu gosto muito desse exemplo, que ele está sendo retratado por esses 2 artigos.
onde os autores eles usaram um sistema muito conhecido de similaridade de termos, que é o Word2Vec, onde eles tentavam criar analogias para homens e para mulheres. Então, ali no primeiro exemplo, né, homem, rei. Se o homem é rei, a mulher, aí vinha a resposta automática. Mulher, no caso, é rainha, né? Se ele é homem, ela, o sistema respondia, irmã. Aí começa, no caso, o enviesamento e até mesmo um certo preconceito. Se ele é médico, ela é uma enfermeira, né? Se ele fala WTF, né? What is this? Né? Vocês sabem? Ela vai responder, oh my God. E no caso, se ele é realista, o sistema respondia, o análogo disso é que ela é feminista. E os dois últimos exemplos, que para mim são os melhores, né? Se ele é um programador de computação, ela é uma dona de casa. E o último, se ela está grávida, ele tem pedra nos rins. Então, vocês podem ver, né, como as mulheres e homens podem ser retratados em palavras similares. Parece ser engraçado, mas essa similaridade de palavras ela é usada nos mecanismos de busca, né? Então, se você for procurar por homens de sucesso, quantos negros vêm na busca, né? Quantos negros famosos? E se for mulher, quantas famosas reconhecidas vêm, né? Então, um outro exemplo também, como o enviesamento de dados ele pode trazer alguns tipos de transtorno. Esse estudo conduzido pela Gebru, que é uma excelente pesquisadora nessa área, ela analisou exatamente a questão do erro em termos de categorização, tanto de gêneros, né, de mulheres e homens, relacionados à questão da cor da pele. Então, ela utilizou uma categorização de 5 diferentes tipos de tonalidades, da mais branca à mais negra, né, utilizando 3 sistemas. Um da Microsoft, um sistema aberto chamado Face++ e o da IBM. Reparem que, conforme a tonalidade vai ficando mais escura, o erro aumenta. Chegando que o Face++ e o IBM, o erro chega a ser quase 50%. É como se você estivesse lançando uma moeda, né? É um chute. Aí ela foi analisar, essa pesquisadora, né, o time dela foi analisar exatamente a base que eles usavam como referência, que são essas 2 bases, JBA e o ADAINS. E eles repararam que estava completamente enviesada essa base. Na primeira, 75%, mais de 75% dos itens cadastrados ali, das referências de imagens, eram de homens, sendo que quase 80% eram de imagens de pessoas as mais claras possíveis. E na outra, na EDAINS, apesar do gênero estar mais ou menos balanceado, quase 50%, em termos de tonalidade, tinha um enviesamento muito grande. Então, ela refez o experimento com uma base balanceada, com quase 50% homens e a questão, né, da tonalidade também distribuída, e os resultados foram bem melhores, essa questão da acurácia. Então, vocês podem reparar que, como só a qualidade, né? Mas a qualidade de dados influencia muito a questão do resultado. Então, o tempo está acabando, vou dar um pulinho aqui. Além disso, a questão dos dados também, eles refletem diretamente a questão de como os itens são recomendados a você, né? Então, esse trabalho conduzido pela Anna Stoic, ela tem vários também nessa linha, eles analisaram bases tanto do Instagram e da DBLP. DBLP é uma base científica na área de computação. E eles tentaram, utilizando esses algoritmos que são baseados em centralidade, né? Na maior parte dos algoritmos de recomendação, eles usam muito em consideração quantos amigos você tem, quantos itens você compartilhou, tudo isso são métricas de centralidade, né? E eles tentaram ver como as mulheres eram recomendadas, tanto entre amigos, como também em questões profissionais, no caso de redes de coautoria. E eles reparavam que a cada interação, a quantidade de mulheres recomendadas era cada vez menor, sendo comparado com homens. Então, se você levar isso em termos de recomendação de empregos, como o mundo vai enxergar, vai acessar os seus trabalhos, também a gente tem um enviesamento e, com isso, algum certo tipo de preconceito e prejuízo. Bom, para finalizar, acho que eu pulei um. Quando a gente está tratando de emprego, essas coisas, né, obviamente tem danos,
Mas quando estamos tratando de cura de doenças, quando os dados enviesados, eles, na verdade, são utilizados para a sobrevivência humana. Então, é um ponto aí que a gente tem que pensar, né? E, além disso, né, esse é um trabalho muito interessante sobre o enviesamento do dado consumido. Então, esses pesquisadores, lá da UFRJ, inclusive, os 2 primeiros, eles analisaram as eleições italianas e eles perceberam o enviesamento em termos de polaridade política na timeline do Facebook. Ou seja, não é só o dado consumido, mas dado criado e destinado ao consumidor. Bom, então isso leva a um ponto que é a questão da ética dos dados. Tendo em vista que dado é fundamental para sistemas inteligentes, para sistemas de IA, temos vários pontos que devem ser tratados. Os 2 primeiros foram fortemente batidos aqui nessa semana no fórum, né, que é a questão da propriedade, ou seja, o dono do dado, ele tem o direito de saber como o dado dele está sendo registrado, como está sendo usado, questão de privacidade, consentimento do uso desses dados, mas também tem outros pontos muito relevantes quando a gente está tratando de sistemas inteligentes e do uso de IA na vida cotidiana. Um deles é o combate ao enviesamento, né? Ou seja, temos que tratar multidimensões. Multidimensões importam, são os famosos dados contextualizados, que tanto Murilo e Diogo já comentaram. O segundo é a questão da abertura dos dados, né? Ou seja, estamos numa onda aí de dados abertos, mas a abertura de dados significa que esses dados eles precisam estar limpos e totalmente interpretáveis pelos sistemas, como também legíveis para o ser humano. E, para finalizar, questões como a transparência, né? Ou seja, tanto o sistema, quanto o usuário, quanto qualquer desenvolvedor de soluções, ele precisa ter o acesso à rastreabilidade, ou seja, conseguir fazer todo o backtrack. Não ter acesso apenas ao dado inferido, mas quais foram as alterações daquele dado, qual foi a fonte, o original, o raw data, que a partir dessas inferências tidas, as alterações, as fontes, quem processou, como processou. E, além disso, um ponto aí que eu acho que mercado, academia, sociedade tem que se juntar, se inspirar em mercados já mais antigos, como automobilístico, farmacêutico, e realmente ter um controle de qualidade maior, com penalizações para o uso de dados de maneira irresponsável. Então, é isso, queria agradecer. Obrigada. Obrigada, Jonice. Eu vou passar agora a palavra para a Fernanda Campanucci, da Open Knowledge Brasil. Olá, olá a todas e todos. Também peço passador, obrigada. Eu vou pegar o gancho aqui da Jonice, que eu acho que tem muito complementar, dizendo que a única maneira de a gente implementar as boas práticas e poder ver se as empresas ou se o governo realmente estão implementando essas boas práticas de design, né, de desenho desses sistemas, é se a gente tiver transparência e se a gente tiver accountability desses modelos, ou seja, se a gente puder ter uma prestação de contas, né, se a gente tiver escrutínio desses modelos e se a gente puder responsabilizar em caso de eventuais violações. Então, é sobre isso que eu vou falar. A gente já falou muito aqui sobre a importância dos dados para os sistemas de inteligência artificial. Eu só queria lembrar também que quando a gente fala de Big Data, né, daquela quantidade massiva de dados, a gente tem que lembrar que mesmo que a gente tiver muitos dados, a gente não tem todos os dados. Então, Big Data não é a mesma coisa que All Data, né? Os dados que são disponíveis, eles não são suficientes para fazer essas correlações precisas. Então, o que os modelos fazem? Eles usam os chamados proxies, né? Eles substituem essas informações por outros dados que podem levar a inferir sobre essas informações. Por exemplo, a gente pega o CEP de uma pessoa ou os padrões de linguagem dela para tentar entender qual que é a renda dela. E aí decidir se ela que tipo de crédito que ela vai ter, que tipo de risco de crédito que ela vai ter. Tudo isso com base num CEP, né, ou na junção de algumas
informações. Nunca é a renda dela, né? Nesse caso, não é a renda dela. A gente tem cada vez mais dados, mas a gente dificilmente vai ter todos os dados. Então, esse é um primeiro motivo pelo qual a gente tem os vieses e as discriminações, porque a gente não tem os dados todos. E ainda bem, né? Eu estou só levantando a informação sobre o que são esses proxies. Bom, e aí tem uma série de discussões acontecendo, a gente tem vários autores que estão trazendo e aprofundando essa questão de várias perspectivas. Uma delas é a Kate O'Neill, que é uma matemática, uma cientista da computação, que fala sobre as armas de destruição matemática, como ela chama os algoritmos, né? Essas receitas da inteligência artificial. E ela traz 3 características: a opacidade, a escala e o dano. Então, essas 3 características, elas levam a essas situações serem muito piores do que elas são. Outro autor, né, outra autora, é a Virginia Eubanks, que ela fala sobre a desigualdade que está sendo gerada, né, o foco dela é esse. E aí ela fala o seguinte: tem muitos processos que estão sendo testados em ambientes de poucos direitos, e que onde é baixa a expectativa de accountability, né, tem pouca pressão por esse tipo de transparência, e que ela chama atenção para esse fato e ela diz: olha, enquanto daqui a pouco aqueles modelos testados eles vão ser usados para todos, né? Tem o Black Box Society também, do Frank Pasquale, que ele fala sobre a complexidade, né, de entender esses modelos e a opacidade também. E tem o Sérgio Amadeu, né, que já fala dessa discussão em vários momentos. Ele tem um livro recente que é sobre os efeitos desses algoritmos, desses sistemas de inteligência artificial para a democracia, porque hoje esses algoritmos eles estão formando os processos de tomada de opinião, eles estão influenciando, né? Então, são vários ângulos dessa discussão, esse é um deles, dos efeitos dos algoritmos. Bom, tem algumas histórias, né? Os colegas já trouxeram aqui, só vou falar rapidamente. Na Nova Zelândia, por exemplo, a expectativa era identificar os recém-nascidos que tinham alto risco de maus tratos para poder acompanhar com serviços de assistência social em 2014. A realidade é que esse sistema teve 70% de erros e ele foi desativado no ano seguinte. Nos Estados Unidos, tinha uma expectativa de melhorar a concessão do benefício de moradia. Então, tem uma reportagem aí sobre Los Angeles, o número de moradores de rua que disparou. E aí eles queriam um sistema que pudesse automatizar esse processo. A realidade é que milhares de beneficiários que tinham potencial de ter esse benefício foram excluídos por esse modelo. A gente tem também bons exemplos do que dá para fazer com inteligência artificial para o controle social. A Operação Serenata de Amor é um projeto que está na Open Knowledge Brasil, que usa dados abertos do Congresso para fiscalizar os gastos dos parlamentares. Então, usa esses dados, identifica padrões. O interessante aqui além dos dados abertos, os códigos também estão abertos. Então, tem erros? É claro que tem. E justamente esse é um bom exemplo de que, às vezes, ele identifica um gasto que não era um gasto irregular, né? As pessoas ajudam a verificar e ajudam a melhorar o modelo. E aí, alguns casos de como que os governos estão regulando isso, né? Alguns casos para a gente se inspirar. Então, a França, em 2016, fez uma lei por uma república digital, que é uma lei que também abriu a questão dos dados, né? Ele determinou a questão dos formatos dos dados abertos. Isso também foi reforçado lá pela Lei Geral de Proteção de Dados, né, a GDPR,
e foi confirmado pela Corte Constitucional Francesa, o Supremo deles, né? Lá eles identificaram que, sem a transparência dos algoritmos, nenhuma decisão administrativa que afeta a vida dos indivíduos pode ser 100% automatizada. Aqui a gente acabou de ter, né, a gente teve um veto a essa questão na nossa lei de proteção, e ele não foi derrubado, esse veto, e que era de, se tiver uma decisão automatizada, poder ter um humano, né, uma pessoa natural que revisse essa decisão. Na França, a questão lá foi, se tiver uma decisão automatizada, ela só vai ser válida se tiver transparência desse algoritmo. E aí eles determinaram que se abrisse todos os algoritmos dos sistemas públicos. Então, isso daí é só uma imagem lá do repositório deles, o GitHub da França, onde eles colocam os algoritmos. Então, o sistema de cálculo dos benefícios de moradia, o imposto de renda, né, o sistema de imposto de renda, como é que ele é calculado. Tudo isso são algoritmos que decidem, né, sobre alguns benefícios e direitos e que são públicos e está tendo um processo de abertura. Um outro processo, também na Nova Zelândia, que afirmou que aprendeu com erros, né, que já teve no passado, é de determinar a avaliação de riscos dos algoritmos que eles têm. Então, eles fizeram um relatório, eles fazem esse processo, esse é um relatório mais recente, em que eles avaliaram 14 agências que fazem algum processo automatizado. Então, aí tem alguns dados, né, sobre impacto, eu não vou falar aqui, mas é só inclusive, eles estimam a quantidade de pessoas afetadas por decisões automatizadas e eles emitem uma série de recomendações para as agências para que eles mantenham a transparência, entendam os limites, os erros e garanta que os dados são adequados para aquele propósito. E aí eles colocam também o ponto que é de ter foco nas pessoas, né? E aí são várias características, vários tipos de algoritmo. A gente está falando aqui de algoritmos de inteligência artificial. Na verdade, algoritmos são o passo a passo que você programa um sistema. Então, eles podem ser regras de negócio simples de um sistema, que não tem um aprendizado de máquina. Você pode ter algoritmos para desenvolver pesquisas, né, para fazer predições. Você tem, e o que eles se focaram ali foi nos operacionais, que são esses algoritmos que têm decisões que impactam indivíduos ou grupos. Então, também é bom a gente ter isso em mente, porque quando a gente fala em algoritmos, a gente está falando de uma diversidade muito grande também de códigos. Também emitiram lá uma série de recomendações, e uma delas foi sobre a necessidade de ter revisão por humanos, né, nas decisões automatizadas e na revisão de modelos também. E aí tem limites que a gente pode levantar desse modelo da Nova Zelândia, porque eles recomendam a transparência dos códigos, mas eles também reconhecem a adoção de soluções proprietárias, soluções de mercado, e aí tem a questão do segredo comercial, como é que a gente dá transparência a isso. Tem, na minha opinião, né, de alguns autores, a gente tem que rever os processos de compra e licitação do governo e que a gente inclua a transparência como requisito e avaliação dos impactos também, no caso de contratar soluções proprietárias. Então, na União Europeia, eles têm 3 diretivas nesse sentido para processos licitatórios, que você tem que prever nos contratos, nos termos. Se que você quer vender para o governo, você vai ter que se submeter a essas regras. E esse é um framework, né, uma proposta de marco para a governança do Parlamento Europeu. Transparência de quê? Dos dados que foram usados para alimentar o sistema, dos algoritmos, dos objetivos daquele sistema, dos resultados a que eles chegaram, das regras de compliance que eles, né, de adequação às normas. Enfim, influência e usos. São vários níveis de transparência quando a gente está falando de transparência de algoritmos. E, para fechar, opções de políticas públicas que esse relatório também recomenda
é que a gente tenha processos de educação e de conscientização, tanto de servidores quanto de usuários, sobre o que são esses sistemas automatizados, que a gente tenha essa accountability, né, dos algoritmos públicos, que a gente tenha controle, regulação e responsabilização do setor privado para que esses algoritmos sejam auditáveis, e a necessidade de ter uma governança global desse processo, porque os fluxos de dados, eles também acontecem entre países. E é isso. Depois, se tiverem dúvidas, a gente está à disposição para dialogar. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Agora eu vou passar a palavra para o Eduardo. Boa tarde a todos. Me chamo Eduardo Nan, sou auditor de TI do Tribunal de Contas do Amazonas. Bom, todo mundo aqui falou de Machine Learning, e apesar de eu ter trabalhado com Machine Learning na minha dissertação de mestrado, me vi na obrigação de falar sobre dados abertos, que é a visão de governo, e também a visão de auditoria sobre essa questão. Então, primeiro eu queria deixar aqui uma provocação, né? A grande dificuldade que eu tive à época que eu trabalhei com Machine Learning foi a questão da ausência de base de dados. Então, toda essa discussão aqui não se daria se não houvessem dados. E dentro da área governamental a gente ainda enfrenta um grande dilema, né? Onde estão os dados produzidos pela administração pública? A transparência já é lei, né? Mas essa realidade que está aí na nossa charge, ela ainda nos preocupa. Então, a gente tem um marco aqui, legal, e a gente vê que o Brasil está muito atrasado. A Suécia começou lá em 1768. A gente tem um atraso aí de pelo menos 250 anos na questão de dados abertos na área governamental. Então, a partir da Constituição de 88, a gente teve esse bem tutelado, e aí, a partir da Lei de Acesso à Informação em 2011, a gente passou a regulamentar esse direito. E aí sim, a gente começou a trabalhar em cima dessa questão. Então, dentro do marco regulatório, a gente tem aí a Constituição, a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, também deu um impulso nesse tema. A Lei Complementar 131, que foi batizada de Lei da Transparência, que regulamenta o artigo 48 da LRF, que obriga toda a administração pública a disponibilizar a todos os dados de execução orçamentária e financeira de recursos públicos. E o decreto de 8.777, que é a política de dados abertos do governo federal. Então, o que seriam dados abertos necessariamente, né? Esses dados abertos, eles são aqueles dados que estão acessíveis para você. São dados em que você pode realizar processamentos, em que você pode intercambiar e que você não precisa justificar o uso desses dados. Então, esses dados abertos pressupõem o princípio da própria transparência. Então, os dados produzidos pelo governo precisam estar disponibilizados para o cidadão, para fins de viabilizar o controle social. Então, aí vem a questão posta para vocês. Publicar dados de acordo com os principais princípios de dados abertos é uma boa estratégia para garantir a qualidade desses dados? Certamente que esses princípios, que vai ser colocado aqui agora para vocês, vão nortear a qualidade desses dados. Então, a gente
Eu vou falar de pé que eu estou sem retorno visual ali. Oi? Pois é, né? Chuva Eduardo, tem que sentar. isso. Bom, então, retomando, os dados, eles precisam atender a esses princípios, para que eles tenham qualidade. E aí, a gente ainda está no princípio básico, que é ter acesso a esses dados, ou seja, nós precisamos garantir a transparência desses dados. E tem sido uma luta, né? Vários órgãos de fiscalização têm estado envolvidos em garantir que toda a informação produzida pela administração pública ela esteja disponível para então pesquisadores, observatórios e o controle social como um todo possa ser viabilizado. E aí eu trouxe para vocês um ranking da Transparência Internacional, onde a gente observa algumas questões. Primeiro, que os países que estão em primeiro lugar nesse ranking são países desenvolvidos, onde você tem uma economia forte, tem educação, alguns atributos em comum. E aqueles que estão lá no final dessa lista, como por exemplo a Somália, a Coreia do Norte, tem também atributos em comum, onde você tem uma educação ruim, onde você tem uma economia fraca, onde você tem ditaduras e principalmente onde há corrupção. Então, se fôssemos eleger um atributo em comum para esses países, esse atributo mais forte seria a questão da corrupção. Então, por isso, a Transparência Internacional, inclusive, elenca esse índice como um índice de corrupção. Mas a gente pode fazer a leitura como um índice de transparência. E esses são os efeitos encontrados em países onde você não tem a devida transparência dos dados geridos pela administração pública. Então, todos esses males observados no slide, a gente observa nesses países que estão lá naquele final da lista. E aí eu trouxe o desempenho do Brasil dentro desse contexto também. Então, a gente observa que, apesar do esforço em torno do tema, em torno de garantir essa transparência para a sociedade, a gente observa que os índices não têm sido muito bons. Então, a gente, desde 2015 para cá, a gente tem caído nesse ranking. E hoje, que é o ranking mais atualizado de 2018, o Brasil está na posição 105. Né? Então, não é nada bom. A média global é 43 pontos e o Brasil, em 2018, fechou com 35 pontos. Essa é a visão internacional. Já na visão estadual, ou seja, em nível nacional, mas no âmbito dos estados, a gente observa que houve uma melhora nessa transparência pública. Só que quando a gente vai para o âmbito dos governos municipais, a gente se assusta e percebe por que a transparência em termos internacionais é vista de forma tão precária. Menos de 300 municípios possuem menos de 5 pontos na escala que foi definida pela CGU. Então, a gente vê que de 300 para 900, a gente tem aí um gap enorme de administrações que não estão cumprindo com a sua obrigação legal. E aí o resultado, né? Em nível nacional, a gente vê as discrepâncias por essa ausência de transparência que se torna perigosa, porque você cria oportunidades, né, para pessoas mal intencionadas, e a gente vê esse reflexo na nossa sociedade. Né? As imagens dispensam comentários. Né? E aí, por que então garantir essa informação? Primeiro, para garantir a participação da sociedade. Então, a gente falou bastante aqui de machine learning. No momento em que a administração pública
conseguir garantir a oferta desses dados com a qualidade necessária para pesquisas, para observações, para controle social, nós estaremos em outro patamar de sociedade, com certeza. E aí alguns indicadores, né, do IGOV, dentre eles a gente tem a transparência e os dados abertos. Então, para que uma sociedade se modernize, ela precisa de dados. Então, toda a discussão sobre IA aqui, principalmente quando se refere a dados de governo, eles precisam estar disponíveis. E eles precisam ter a qualidade necessária para que as máquinas possam inferir resultados, inferir conhecimentos a partir dessa base de dados. E aí o ranking de IGOV, a gente também percebe que o Brasil nem entra, né? Então, os mesmos países que estão na lista de transparências em primeiro lugar, eles também estão no ranking em primeiro lugar em países com transformação digital. E essa transformação digital perpassa naturalmente pela disponibilidade desses dados. Ou seja, dados abertos pressupõem intrinsecamente que há transparência dessa fonte de dados, no caso a área governamental. E com isso a gente poderia conseguir aí implementar uma série de serviços, né, baseados em IA, serviços inteligentes, serviços de governo eletrônico, que possam atender a população de uma forma adequada. Então, dentre aí alguns exemplos de serviços de governo que podem estar no centro, né, do controle governamental ofertado para a sociedade e com toda a transparência necessária para garantir o controle fiscal, para garantir a melhoria de serviços, para garantir uma qualidade de vida para toda a sociedade. E é isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, que a gente precisa estar atento, né, e garantir, por meio inclusive do controle social, a disponibilidade, cobrar de nossos governantes que eles cumpram as leis e que nós possamos ter esses dados para que possamos também pesquisar, realizar controle social e garantir uma vida melhor para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Não sei se a gente, alguma pergunta, se vai ter pessoas... Sim, pode ir até o microfone, por favor? Boa tarde. Pronto. Primeiramente, meu nome é Bárbara, eu sou do Laboratório de Cyberpsicologia da Universidade Católica de Pernambuco e eu estou aqui pelo programa YURT. Eu queria, primeiramente, pedir desculpa a presença se eu for um pouco repetitiva, quem já me assistiu em outras sessões, e se minha fala for um pouco extensa. Queria parabenizar a mesa, acredito que é um tema de extrema relevância. E eu vou fazer uma intervenção no sentido de uma certa crítica, mas uma crítica construtiva, porque eu me pergunto por que não um psicólogo nessa mesa. Porque existe ainda uma visão de que a gente está ali para remediar, mas existem estudos, e claro, eu sei que pessoas da minha área, da cyberpsicologia, ainda são escassas, mas qualquer psicóloga clínica iria apresentar aqui para vocês como isso tem reverberado na subjetividade humana. E não a nível da medicina, como a Janice trouxe, porque a medicina vem com patologias. Eu falo de sofrimento psíquico, de algo que eu perde a conta de como isso tem aparecido na clínica, principalmente com crianças e adolescentes. O bombardeio que a gente vê. Então, é um assunto muito delicado tratar de inteligência artificial sem olhar para o ser humano. Então, existe uma comunidade técnica muito forte, mas e
a parte mais humanista, como o Murilo, o Diogo falou. Então, eu acho que é uma crítica assim, para que a gente possa pensar junto. Eu acho que, se a gente está falando de ser humano, a gente precisa entender esse movimento em sociedade. Não somente aquela psicologia clínica de consultório, mas a psicologia social. Por que esse ser humano está agindo dessa forma? E usar, de alguma forma, as inteligências artificiais a nosso favor. Eu achei muito interessante quando você falou das aprendizagens supervisionadas, e eu, particularmente, eu desenvolvi um jogo digital para reabilitação cognitiva do déficit de atenção. Porém, eu não me baseio apenas com a inteligência artificial que me traz os dados. Eu estou lá, do lado do meu paciente, eu vejo a reação dele, eu vejo coisas que a máquina jamais vai me fornecer. E eu estou lá para isso, com esse olhar humano, de poder entender quais interferências isso está indo a nível subjetivo. Então, eu acho muito importante trazer para o debate a psicologia, a cyberpsicologia, sabe? Tirar um pouco essa visão de que a gente só vai falar das violências digitais, que a gente só vai falar do cyberbullying e de coisas no nível de remediar, mas trazer para pensar o ser humano antes de tudo isso. Pensar como um movimento, como novas maneiras de ser no mundo. Desculpa se eu fui extensa, quero ouvir vocês e obrigada. Só lembrando para vocês se identificarem antes de falar, por favor. Boa noite, meu nome é Lucas, eu sou servidor público e estou muito feliz de ter saído do trabalho e vindo direto para cá hoje. A mesa foi realmente incrível, parabéns a todos os palestrantes. E eu sou co-founder de uma startup chamada Meritocracity, que utiliza dados abertos para dar o poder aos cidadãos de avaliar a qualidade do serviço prestado pelos servidores públicos. E tem um estudo que dados abertos, a monetização de dados abertos tem um potencial de incrementar a economia mundial em $1 trilhão por ano. Esse estudo foi desenvolvido também em parceria com o GovLab, que tem mapeado negócios que monetizam dados abertos em todo o mundo. E eu queria saber de vocês como vocês têm visto essas perspectivas de negócios baseados em monetização de dados abertos. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Guilherme, do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação da Escola de Direito de São Paulo, da FGV. Parabenizar pela mesa, foi muito legal assistir. Tenho duas perguntas dirigidas, mas extensíveis à mesa. A primeira vai para o Murilo. Ao longo desse evento, a gente ouviu palavras como Privacy by Design, como eu já ouvi em outro evento Children Rights by Design, ou seja, a gente cada vez mais falando algo em relação a direito by design. E aí a pergunta que eu faço e quando essas coisas se conflitam? Então, se eu for olhar a disciplina de privacidade para crianças, não é a mesma disciplina de privacidade em geral, e aí se eu conflito o Privacy by Design com o Children Rights by Design, como é que fica para montar uma solução que seja by design respeitável, que respeite os direitos? A segunda pergunta vai para a Fernanda. Em relação aos algoritmos, né, você mostrou a solução francesa de divulgar. Recentemente a gente teve uma discussão em relação ao Supremo Tribunal Federal, divulgar ou não o algoritmo de distribuição dos processos. E a fala das pessoas lá foi: não vamos divulgar o nosso algoritmo, porque isso é uma questão de segurança, digamos assim, da informação que a gente está aqui usando para distribuir os processos. E aí a dúvida é um pouco singela: procede usar esse argumento como um argumento para fechar os algoritmos e não disponibilizar essa informação para o público? Muito obrigado desde já. Boa tarde, meu nome é Fernanda, eu sou acadêmica de design. E parabéns pelo painel, eu gostei muito do que eu aprendi hoje a respeito de inteligência artificial e acabou me levantando um questionamento, pois eu tenho muita vontade de criar um aplicativo voltado para pessoas com deficiência visual auditiva. E eu gostaria de saber qual seria a maior dificuldade de utilizar a inteligência artificial voltado para essas pessoas, no caso. Obrigada.
Alô? Bom, eu vou começar respondendo a primeira pergunta, né? Acho que estamos completamente alinhados, né? Porque como a gente começou a discussão, né, a inteligência artificial ela é diferente porque ela consegue, né, entender nosso comportamento, ela cria novas formas de interação, que acaba sendo muito próximo à interface natural, né, e uma área que eu venho pesquisando muito, além da parte técnica, já é a parte de intimidade artificial, né, que é um ramo totalmente da psicologia. E foi nessa vontade, sim, né, mas a pessoa, uma pesquisadora bem conhecida na área da intimidade artificial, não tinha disponibilidade para participar aqui com a gente, né, mas era a nossa vontade, até porque, como o nome diz, design, né, e design, psicologia, ciências cognitivas, acabam fazendo toda a parte do mesmo pacote, né. Então, a gente compartilha, assim, de que essa ideia de entender os impactos, né, nessa transformação humana é essencial e fundamental para a área de inteligência artificial. Então, isso inclusive tem esse ramo, né, da psicologia, que é da intimidade artificial. Porque, né, várias pesquisas mostram que muitos jovens, principalmente nos Estados Unidos, eles usam os assistentes pessoais como se fosse seu amigo, né? Antigamente a gente fazia o amigo imaginário, só que era imaginário. E, na verdade, assim, não existe, né, esse melhor amigo como... Porque não existe intimidade artificial, gente, né? Como a gente discutiu, inteligência artificial é um nicho bem específico que resolve um tipo específico de problema, né? Obviamente, a Amazon me entende muito bem. Ela te entende com um processamento de linguagem natural para fazer tarefas específicas, mas ela não tem uma intimidade artificial ali. Mas isso está impactando, sim, as pessoas. Eu vou aproveitar só para dar acho que comentar um pouco da terceira pergunta que foi sobre Privacy by Design, né, que você colocou. E é muito importante isso. Acho que o que a gente quis com esse painel foi trazer essa discussão de que cada projeto de IA, né, você não pode vir com uma solução pronta, né? Você tem que primeiro levantar todos os requisitos necessários, as limitações, né, para depois fazer um deploy disso. E essa questão, tanto de privacy como a questão de infância, ela é um processo que você tem que fazer uma construção, né, de levantamento de requisitos por meio, né, como o Murilo mostrou, por meio de técnicas de design para você levantar esses requisitos, tanto do ponto de vista do usuário, mas também do ponto de vista legal. E aí sim você fazer um deploy do seu algoritmo. E nesse meio tempo você tem que fazer várias iterações, né? Então você cria o seu modelo com base nesses levantamentos que você fez, que aí pode ser tanto do aspecto do usuário como de algum aspecto regulatório, e aí você tem que fazer modelos de teste, né? E aí comentando também a segunda pergunta que você fez, que é fechar o algoritmo, né? Só que assim, que tem a questão de todo o segredo industrial, né, que são argumentos que são discutidos, e muitas vezes assim, abrir o algoritmo também hoje, na situação atual, não vai ajudar muito, né, porque você, dependendo do modelo que você está usando, se for Deep Learning, com redes convolucionais, você não consegue explicar por que ele tomou aquela decisão. Simples, né? Isso acontece, né? Então, você tem um algoritmo que ele vai tomar uma decisão e você não consegue explicar, mesmo que você queira explicar ainda. Mas existem técnicas também de design que são métricas que você cria. Então você treina o seu modelo e aí você tem a versão A do modelo. E aí você faz testes. Eu vou entrar com esses dados e você vê a resposta que ele está dando. E você coloca isso numa planilha, né? Você entra com outros dados e vê como ele está se comportando. E com isso você tenta criar contrapartidas de decisões, que seria uma forma de tentativa de explicação do modelo. Mas ainda é um desafio bem incipiente e tem um esforço muito grande de grupos de pesquisa para trabalhar nisso. Beleza? Eu vou passar para a Fê. Bom, sobre essa questão mais diretamente que o Guilherme, né, da GV, fez a mim, direcionou a mim, sobre abertura e segurança. Bom, primeiro, quando eu passei isso muito rapidamente, só retomar, quando eu falei de transparência de algoritmo, na verdade, a gente tem que falar de várias camadas, vários módulos de transparência desses algoritmos.
Um deles é os dados que estão sendo de entrada, que aí a gente consegue avaliar também a questão da privacidade, por exemplo. A outra é explicar mesmo, tem a comunicabilidade daquilo. Tem um outro modelo que eu não trouxe, que o Sérgio Amadeu coloca no livro dele também, no final ele faz essas propostas, ele junta alguns existentes, mas que, além de abrir os códigos, que aí eu acho muito importante, mesmo que os modelos de aprendizado sejam aqueles de redes neurais, por exemplo, ou deep learning, que você não sabe mesmo o que está acontecendo ali, mas que você possa auditar aquela forma como ela foi concebida, né? Que nem software de maneira geral. Eu defendo a abertura de códigos por várias questões, mas uma delas é para você poder auditar. Claro que a população em geral não vai entender aquele código, mas sempre vai ter grupos que vão poder fazer isso, e quanto mais gente puder fazer isso, melhor. Então, é o mesmo caso dos algoritmos. Você tem que abrir os objetivos que você tem, né, os resultados a que ele está chegando, que aí você consegue, como pesquisador, como cidadão interessado, avaliar, mas também os códigos que, sempre que possível, agora tem códigos de 50 milhões de linhas. E aí, o que você vai fazer com aquilo? De fato, não é a solução para tudo. E aí, só respondendo a questão da segurança e do TSE. É uma falácia, né? Porque quem atua com sistemas de informação e sabe de criptografia e soluções de segurança, sabe que quanto mais exposto, mais você tem chance de que várias pessoas testem e você protege mais o seu sistema. É uma fragilidade muito grande falar esse argumento, é muito refutável, né? E agora teve casos também de, você vai expor só um pedaço do sistema, com esse pedaço eu não consigo avaliar o resto, teve isso também. Teve o tempo de avaliação, aconteceu também com a urna eletrônica, né? São formas de avaliação também que não resolvem, mas eu acho que a questão da transparência dos códigos, ela é fundamental. Bom, começando com o comentário da Bárbara, muito obrigada, Bárbara, por trazer essa observação, né? Realmente, assim, é impossível a gente falar de ser humano sem psicólogo e sem outros tipos de profissionais, né? Então, obviamente, assim, todo painel, acho que tem uma restrição, né? Em termos de tempo, de pessoas, horários e tal, mas só em relação a isso, lá no Lab Cores, né, o lab que atualmente eu estou organizando, nós trabalhamos muito com esse viés de computação social e principalmente o uso da mídia social como um monitor da cidade, né? A gente interpreta que as pessoas, os cidadãos, o que elas postam, na verdade, são sensores. E a gente sempre tenta fazer esse trabalho em parceria com psicólogos, sociólogos, antropólogos, pessoal da comunicação, porque a computação é só um meio, né? Quem realmente vai conseguir trazer alguma luz sobre o comportamento humano são outros perfis, outros profissionais, né? Então, você está coberta de razão e fica aí, para os próximos eventos aí, realmente essa necessidade de a gente trazer outros profissionais. Bom, em relação ao Lucas, eu vou aqui na ordem, né? Em relação à monetização de dados abertos, é um assunto novo, muito delicado, eu vejo um pouco com o pé atrás, assim, então, desculpa, Lucas, eu não tenho opinião formada sobre monetização de dados abertos. Vou ter que estudar um pouquinho melhor isso. Em relação ao Guilherme, apesar de ele não ter direcionado a pergunta, não ter direcionado a mim, né? Vou dar uma opinião rapidinho aqui, que é a questão, quando a gente está trabalhando com IA, a gente sempre trabalha com aquele trade-off entre dados sensíveis, privacidade e resultados, né? Ou seja, quanto mais dados você tiver, principalmente em relação ao ser humano, a uma pessoa, melhor vão ser os seus resultados, né? E isso me lembra um pouco aquele filme Ex Machina, que, apesar de ser ficção, né, retrata muito bem esse trade-off. Em relação à questão da divulgação dos algoritmos e tal, eu sempre vou
pela questão que o algoritmo em si é mais um dado. Mais importante você ter o dado é você ter os metadados, ou seja, conjunto de informações que vão te ajudar a entender aquele processamento, né? Quem usou, qual a fonte original, igual bula de remédio. Você não tem a fórmula ali, mas você tem todas as informações, que componentes, se usados em conjuntos, podem ter determinados efeitos. Eu acho que o mais importante é a informação sobre todo o processo da manipulação e origem dos dados. E, para terminar, Fernanda, tua colocação me lembrou um caso, né, uma piadinha, que um vendedor de sapatos foi para a Índia e escreveu para o chefe, falou assim: não adianta abrir lojas aqui que não temos sapatos. Aí o colega dele foi uma semana seguinte e falou assim: dobre a produção, porque aqui ninguém usa sapatos. Né? Então, relacionado à questão de pessoas com deficiências, eu sou mais o segundo vendedor, porque você vai ter muitas dificuldades em termos de métodos, metodologias, em relação a levantamento de requisitos, testes de usabilidade, com esse tipo de público. Mas é um cenário extremamente rico, com pessoas altamente colaborativas que precisam de soluções. Então, invista, por favor, invista, tá bom? Eu vou tentar responder tanto a Bárbara como o Guilherme, tá? Eu acho que eu super concordo com vocês e se a gente olhar o design como uma abordagem, né? O próprio termo design thinking, né, prega muito isso. Quando a gente traz time híbridos, a gente está falando em realmente trazer habilidades que se confrontem, né? Se você vê a base do design, a gente tem teoria de psicologia a rodo, né? Um dos cursos que atualmente eu faço, que eu mais gosto, chama-se Psicologia do Design da Interação. Então, que eu vou aprender um pouquinho dentro do campo de psicologia para trazer isso para o meu trabalho. Então, olhando para esse ponto de vista, o design como uma abordagem, eu acho que é muito importante para trazer isso. E, basicamente, a gente não vê isso no dia a dia das empresas, das companhias, das instituições, né? A gente vê cada vez a gente tentando lançar um produto, um serviço mais rápido, né? E hoje, até puxando um pouco o que a Fernanda também, da vontade dela, hoje cedo teve o relato do Leonardo Gleison, da Laramara, né? E ele falou assim: hoje a gente constrói soluções com foco nenhum em acessibilidade. E quando a gente ficar velho, a gente vai ter deficiências motoras, visuais, né, auditivas. Então, a gente está construindo soluções que no futuro não vão nos ajudar. Olha que redundância, né? Então, é muito importante, sim, trazer psicólogos, usuários finais, né, para a construção de qualquer solução. Eu acho que é importantíssimo. Deixa eu só... em relação ao Guilherme, a mesma coisa. Trazendo o design como abordagem para o projeto, você está declarando que, cara, eu vou trazer o usuário final, eu vou trazer um time diverso, né? E, como também o Diogo complementou, eu vou testar isso. E para a gente testar, e a gente precisa ter histórico, é com métricas que a gente vai evoluir. Então, em produto também a gente fala muito da questão da evolução contínua, né? É muito comum a gente lançar produtos e deixar aquilo ali parado, e nunca mais voltar e olhar aquilo. Então, quando a gente fala de soluções cognitivas, né, que vão ter impacto na sociedade, evolução contínua, e a gente também costuma falar que o design nunca está pronto, né? Evolução contínua é muito importante para cada vez mais ela ficar um pouco mais assertiva. Ela nunca vai estar perfeita, né? Eu acho que é muito difícil a gente chegar à perfeição, mas eu acho que é isso que eu tenho para responder a vocês. Eduardo, você quer fazer uma contribuição? Na verdade, só emitir uma opinião sobre a monetização de dados abertos. Eu penso que a gente tem aí um oceano azul, né, de oportunidades, desde que haja uma ação com responsabilidade, com ética e também com um olhar sobre a conformidade legal. Eu acho que são oportunidades que surgem, né, para novos serviços que naturalmente vai ter
demanda, né, por parte de algum usuário ou cliente. Eu não vejo nenhum mal, desde que essas premissas sejam atendidas, né? Até porque os dados abertos, você não precisa justificar a finalidade de uso delas, mas precisa respeitar todo esse compliance aí, né? A ética, as leis, a LGPD está vindo aí, né, para regular isso. Então é esse cuidado que eu acho que você precisa ter, né? A gente tem uma pergunta online, né? Então, as meninas do apoio logístico vão ler para a gente. Bom, a pergunta é do Marcelo Soares e ele está dirigindo a pergunta para a Fernanda. Eu vou ler. Qual o grau de preparo que você vê nas diversas instâncias do Estado brasileiro para tratar a inteligência artificial com transparência? Acho que é muito diverso, né, o Estado brasileiro, as instituições. Então, a gente tem no Executivo, estados, municípios, governo federal, judiciário, legislativo, enfim. É muito diverso, é muito difícil falar de maneira geral. Mas a gente tem aí uma discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que a gente pode aproveitar. A gente tem processos de capacitação, né? A gente tem a Controladoria Geral da União, que é um ator importante que pode promover essa cultura no âmbito das instituições federais. E a gente precisa ter esse mesmo esforço nos outros locais. Hoje, eu vejo com muita dificuldade, porque um caso só, muito rápido, que eu acho que pode ilustrar, são aplicativos que são oferecidos para o setor público de forma gratuita, como termos de doação, e que são vistos como algo que pode ajudar, pode melhorar, então, para a educação, para a saúde, são propagandeados, e depois a gente fica sabendo que esses dados, os dados da população estavam sendo usados para outros fins, né? Então, para alimentar sistemas de inteligência artificial para direcionar a publicidade ou para outros tipos de serviço. Isso daí é completamente dentro da discussão que a gente está aqui, passa despercebido por quem assina esses termos de doação, quem recebe, quem implementa. Então, eu acho que a gente tem que ver com muita preocupação o estado hoje que a gente tem de conhecimento sobre o que é possível fazer com dados quando as pessoas têm acesso a eles. E aí a gente tem que, mais uma vez, a transparência é importante para a gente entender o que está sendo feito, que tipo de tratamento está sendo dado para os dados. Eu vou pedir agora que os palestrantes eles façam as falas finais. Vou pedir para ser breve, que a gente já estourou o tempo. Acho que pode começar na ordem mesmo que foi a fala, né? Bom, vou ser breve. Já deu tempo, né? Todo mundo querendo ir para o happy hour. Então, o que a gente quis trazer, né, com esse painel foi justamente esse olhar mais interdisciplinar do ponto de vista da inteligência artificial, né, que é uma prática que está começando a ser adotada pela indústria, né, de você ter soluções de inteligência artificial que antes passaram por uma fase de design mesmo, né, de você entender as necessidades locais, de entender as demandas também locais, né, a gente sabe que são diferentes e você tem soluções de inteligência artificial que querem criar uma solução global, né, só que isso acaba não funcionando muitas vezes. Então, a gente tem vários casos, né, de problemas em sistemas de tradução, em sistemas de processamento de imagem, como eu mostrei alguns aqui, e esse debate, né, de você ter uma inteligência artificial orientada para as pessoas é o que vai evitar que a gente viva numa sociedade Black Mirror, né? Evitar que soluções ou consequências indesejáveis o impacto delas sejam minimizadas, né? Então, por meio de entender o que o usuário precisa, né? O que é viável de ser entregue e o que faz parte dos nossos valores culturais e humanos. E que a gente possa embutir isso, então, dentro do projeto como um todo, né?
E é obviamente que não é tão simples, porque os dados, como a Joanice mostrou, estão enviesados, mas técnicas de design estão ajudando a gente a superar esses desafios. Então, a gente teria muito para discutir, mas infelizmente o tempo é super curto. Obrigado, pessoal. Também fazer um comentário breve final, reforçando, né, que como sociedade civil, a gente pode e deve fazer um grande movimento para começar a, pelo menos, avaliar, pelo menos mapear quais são hoje os sistemas públicos, as aplicações públicas que usam inteligência artificial, e que a gente comece a exigir que a gente conhecendo essas ferramentas existentes, que a gente comece a exigir que elas sejam transparentes, se não o código, mas também tudo que envolve o processo de fazer esses sistemas, esses modelos, que a gente consiga discutir como sociedade para que eles estão servindo, né, e não mistificar a tecnologia como algo que vá trazer uma decisão, uma eficácia mágica para um processo, quando, na verdade, o que a gente precisa é implementar políticas públicas inclusivas e que possam atender a todos de forma indiscriminada. Então, essa mensagem, eu acho que a gente tem que entender como elas estão sendo aplicadas, se preparar para as que vão vir e exigir mais transparência desses sistemas todos. Muito obrigada e um bom retorno para vocês. Bom, para concluir, eu acho que todas as falas foram bem encadeadas, né? Alguns slides do Eduardo me marcaram bastante, assim. Não pedi nem autorização, mas tirei foto de alguns, Eduardo, desculpa. A gente está falando de privacidade. Se quiser, eu apago. Mas uma é aquela questão, né, do quanto os dados abertos e o bom uso desses dados, eles estão ligados à democracia e desenvolvimento de um país, né? Então, nós, como sociedades, aí, temos a obrigação de exigirmos melhor uso desses dados, uma melhor transparência e uma melhor aplicabilidade dos nossos sistemas públicos. A outra questão nesse painel foi a questão do IA centrado nas pessoas, né? Mas também eu acho que a IA é um movimento contínuo em nossa vida, né? Da mesma maneira que ela nos afeta, somos afetados por ela, e nesse movimento o mundo, as interações mudam, né? Então é um ciclo aí, sem fim. E está no momento também de repensarmos a questão das pessoas e o uso de IA. Então isso envolve uma melhor educação dos cidadãos, das crianças, o acesso à mídia, né? Ou seja, como as pessoas precisam estar conscientizadas desse poder dos sistemas, dos seus direitos, e também o grau de liberdade, o quanto que o uso desses sistemas pode afetar o desenvolvimento humano. Então é isso, obrigada a todos e espero também um bom retorno para todos nós. Bem, só para concluir também, queria agradecer a todo mundo. Ficou boa parte do pessoal até o final, sei que é o último dia, está todo mundo cansado. E a minha palavra aqui, eu acho que convido a todos a sermos entusiastas, né, das soluções que a gente ajuda a criar, né? Seja ensinando quem está próximo, e do ponto de vista do design, que é algo que eu sou um entusiasta dessa área, eu trabalho e eu tento compartilhar isso em todo lugar que eu vou. O uso dela como uma abordagem, como uma metodologia, hoje ela está cada vez demonstrando o seu valor, porque ela impactou financeiramente grandes empresas, né? A gente hoje existe o Design Value Index, né? Que mostra que as empresas que são centradas nos usuários tiveram um crescimento de 211%
superior a outras, né? Então, a gente vive num momento único que o design ele pode ter impacto financeiro, que é importante para que ele seja adotado nas grandes companhias, organizações, instituições, e a gente usar dele também para voltar a algo que está perdido há algum tempo, não exatamente em tudo, que é o design centrado no usuário, né? Que é com foco com quem vai utilizar aquela solução. Então, para que a gente evite os nossos vieses e aprenda com as diferenças. Obrigado. Bom, queria agradecer e dizer que eu gostei bastante de participar desse debate, porque quando eu fiz mestrado eu trabalhei com IA, quando ainda não era muito popular o tema, e ninguém se preocupava com a questão humanista. A gente pensava só na técnica, no resultado, e essa pauta humanista ela tinha que entrar em algum momento, né? Até para a questão ética, a responsabilidade sobre o trabalho que você está fazendo, porque você muitas vezes trabalha com dados sobre pessoas, né? E os dados são produzidos por pessoas. Então, achei bem legal assim a evolução, né? Acho que eu preciso voltar para a academia, né? Para me atualizar dessas pautas novas que estão entrando na academia. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde para todos.